Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui esse dia maravilhoso onde o Senhor reservou para mim, onde o Senhor tem reservado para você. Eu espero que esteja tudo bem, eu espero que de fato você esteja transbordante da presença do Eterno, porque eu assim sei que de nada você terá falta. Este é mais um vídeo, querido, gravado exclusivamente para você que está precisando de um direcionamento da parte do Eterno, você que tem feito muitas coisas e muitas das vezes não tem entendido. Sabe, querido, hoje de manhã o Senhor me levantou dizendo sobre a mulher adúltera de João 8. Sabe, querida, aquela mulher, ela foi levada até o Senhor Jesus Cristo para que o Senhor Jesus Cristo julgasse a causa dela. Mas, na verdade, o que os fariseus queriam, na verdade, o que aqueles homens queriam, nada mais era do que incriminar, do que pegar o Senhor Jesus Cristo. Sabe, querido, muitas das vezes as pessoas levam uma situação até você, esperando que essa situação seja aquela que enforque você. Olha, meu amado, eu sei que tem um Deus todo-poderoso. Eu estou aqui, numa lagoa linda de Pampulha, Belo Horizonte. Querido, ela é muito extensa. Ela vai além do que os meus olhos possam ver. Mas eu sei que diante dos olhos do Senhor é como se ela fosse uma piscininha. Sabe, querido, aquilo que é muito grande para você, aquilo que talvez é um problema que vai engolir, o Senhor está dizendo para você, para que fazer tempestade num copo d'água? Aquilo que outrora poderia te acusar, te matar, o Senhor está dizendo, eu tenho o controle dessa situação. Afinal de contas, nada é grande o bastante para paralisar o agir de Jesus. Então aqueles homens chegaram até o Senhor Jesus Cristo dizendo a ele que havia pego aquela mulher no adultério. Sabe, querida, aquela mulher foi surpreendida num ato de pecado. Eu sei, querido, se ela não tivesse cometido aquilo, que se ela tivesse parado no tempo que ela tinha consciência de que isso era errado, ela não estaria passando por essa vergonha. Porque, querido, assim como aqueles homens sabiam que Jesus era alguém diferente, também tinha chego no ouvido daquela mulher, daquela população, daquele vilarejo, daquele lugar. Para eu saber o que é certo e errado, eu não preciso ser um cristão, eu não preciso ser um religioso. O certo e errado, querido, ele está para todos. Para quem tem uma crença religiosa, para quem diz que não acredita em nada e ninguém. Aquela mulher, querido, ela poderia ter deixado de viver aquele vexame se ela parasse com aquela prática pecaminosa. As pessoas costumam dizer que Deus não envergonha ninguém. Eu não estou dizendo para você que Deus sente prazer em pegar alguém e simplesmente expor. O que eu estou dizendo para você é que muitas das vezes o Senhor vai anunciar algo, o Senhor vai corrigir-nos de algo e se a gente continua no ato, Ele permite que o ato chegue à tona. Lembra de Davi? Pecou com Betseba. E o profeta Natan chegou até ele contando uma história de alguém que havia roubado, o gado, que havia roubado ovelhinhas, que havia roubado algo de alguém. O que aquele homem deveria fazer? Como aquele homem deveria pagar? E Davi, querido, sem hesitar, disse que aquele homem deveria ser preso, aquele homem tinha que pagar. Muito apto ao julgar. Mas ele tinha que lembrar também do que ele havia feito. Pecado de adultério. E além disso, tinha cometido um homicídio. Porque ele colocou Urias na linha de frente, esperando que o menino morresse para que o pecado dele fosse abafado. Mas, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai deixar-nos relatado que nada em oculto, não existe nada em oculto que não possa ser, que não venha a ser, melhor dizendo, revelado. Então aqueles homens levaram aquela mulher até o Senhor Jesus Cristo porque eles pensavam assim: se o Senhor Jesus Cristo for de acordo com a lei mosaica, que está escrita em Levítico, ele vai deixar a gente apedrejar esta mulher. Mas os romanos cairão com justiça sobre ele, porque aqui não é permitido. A lei romana não permite que ninguém apedreje alguém para que este pague pelo seu pecado. Mas também, se ele deixar essa mulher ir, ele estará contradizendo a lei mosaica e nós o pegaremos desta forma, porque ele não está cumprindo a lei. Muitas das vezes, querido, as pessoas vão te levar em situações na qual você não vai ter saída. Calma. Na qual, querido, você vai olhar e você vai falar, é o meu fim.
Mas Jesus não estava preocupado com isso. Você acha que o Senhor não sabia que aqueles homens estavam chegando? A Bíblia nos relata que o Senhor Jesus Cristo estava de cabeça baixa escrevendo na areia. Marcos, um pouquinho adiante, vai nos dizer, o 32, 36, se eu não me engano, vai dizer que se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Que verdade é essa, Jesus? O que Jesus, eu imagino Jesus escrevendo na areia, conhecereis a verdade vos libertará. Olha só o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje. Conheça o meu filho amado, Senhor Jesus Cristo. Pega as instruções que Ele tem para te dar. E você será livre disso que está te aprisionando. Sabe, querida, aquela mulher poderia ter evitado aquele vexame se ela deixasse a prática do mal. Muitas das vezes, querido, as pessoas poderiam não passar por aquilo que estão passando se antes elas colocassem a mão na consciência e falassem: não, eu não vou levantar uma calúnia contra essa pessoa, não, eu não vou sair para cometer um homicídio, não, eu não vou sair para furtar, para roubar. Se elas analisassem antes de fazer, obviamente, meu amado e minha amada, elas não estariam nessa situação. Se aquela mulher colocasse a mão na consciência e quando aquele ato, aquela vontade carnal viesse sobre ela para que ela cometesse um adultério, ela falasse: não, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, ainda que o meu corpo queira, ainda que a minha mente queira, eu preciso lutar contra. Mas aquela mulher não tinha força. Mas o mais engraçado de tudo isso é que levaram só a mulher. Por que não levaram o homem também? Adultério, querido, preciso ter alguém para eu cometer. Se ela estava tendo um caso com alguém, este alguém precisava estar. Mas o que as pessoas queriam ali não eram tanto envergonhar aquela mulher. O que eles queriam de fato é acabar com o Senhor Jesus Cristo. Aí colocaram aquela mulher exposta com um baita de um problema diante de todo o vilarejo, diante de toda a cidade. É assim talvez que você tenha se sentido onde você está hoje, com o seu problema exposto. Tem gente, querido, que você não está no lugar, mas ele faz questão de contar aquilo que você está passando. Ele faz questão de expor a vergonha que hoje veio sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre as tuas finanças. Tem gente, querido, que não tem vida própria, então eles precisam contar as coisas dos outros. E na maioria das vezes eles nunca contam um lado bom da história. Eles sempre vão expor o lado ruim. E eles não deram o direito daquela mulher falar. Aquela mulher não podia defender-se. Então, chegando, eles simplesmente disseram que iriam apedrejá-la porque estava na lei mosaica. E o Senhor Jesus Cristo, querido, sabendo muito bem como ia lidar com aquele problema, o Senhor Jesus sabe como vai lidar com essa situação que você tem vivido. E o Senhor Jesus Cristo, então, pegou aquele povo de surpresa, porque eles disseram para Jesus assim: olha, mestre, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher foi surpreendida no ato. Aí Jesus Cristo, no fundo lá do pensamento dele, creio eu, dizendo assim: e eu surpreenderei vocês. O Senhor tem surpresa no cenário. E aquele Senhor Jesus Cristo, naquele dia, aquele homem, naquele dia, disse para aqueles homens: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Oh, querido, o Senhor Jesus Cristo surpreendeu, pegou aqueles homens de surpresa. O Senhor pegou aqueles homens naquele dia. E o Senhor Jesus Cristo, de cabeça baixa, acredito eu, escrevendo naquela areia, dizendo assim: todo aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Porque aqueles escribas, aqueles fariseus, eles não concordavam que o Senhor Jesus Cristo andava com pecadores, mas Jesus veio para consertar aquilo que está torto. Como ele não iria andar com pecador? O andar com pecador não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo praticava o que o povo que cometia pecado. O que está dizendo é que Jesus ia endireitando o caminho, assim como Isaías disse, que o Senhor endireitaria os caminhos tortuosos. E ali o Senhor Jesus estava cumprindo mais uma profecia que saíra da boca do profeta Isaías.
E o Senhor Jesus Cristo, então, imagino eu, de cabeça baixa ali, escrevendo. Imagina como posso eu lançar fora essa mulher que precisa de mim, doente. Ela está vivendo num pecado, porque quando nós vivemos no pecado, nós estamos doentes, querido. O salário do pecado é a morte. Muitas das vezes nós não morremos no modo físico, mas o nosso espiritual, ele tende a cair. Sabe, querido, hoje talvez você encontra-se preso a uma situação que você fala, meu Deus, eu preciso ser livre, eu preciso ser liberta. Jesus mandou eu entrar aqui para dizer para você, verdadeiramente, querido, Ele está te libertando hoje desses acusadores. E quando o Senhor Jesus Cristo ergueu a cabeça, estava lá aquela mulher, envergonhada, sofrida. E o Senhor Jesus Cristo disse a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Deram linha na pipa, vazaram, estão passando vergonha. E aí o Senhor Jesus Cristo deu um alerta a ela, vá, mas não peques mais. O que Jesus está dizendo para você é que esse novo trajeto que você já está vivendo, é necessário que você não peque mais, é necessário que você mude, muitas das vezes, a forma que você tem pensado, agido e vivido. Eu não estou dizendo para você, querido, que você está procurando fazer coisas más, mas muitas das vezes nós deixamos o nosso emocional abalado falar mais alto. Muitas das vezes, querido, as pessoas nos colocam em situações de risco para poder nos incriminar e a gente vai lá e cai no oba-oba. Muitas das vezes as pessoas vão fazer algumas coisas para você ficar nervoso e perder a oportunidade, responder numa hora errada, responder com um tom errado ou deixar até mesmo o teu eu falar para ferir alguém. E neste momento você estará colocando tudo a perder e aquela pessoa que te levou naquela situação sairá ganhando. Por isso aquela mulher precisou ficar calada, de fato ela estava errada, mas diante daquela situação ela nem podia falar por ela mesma. Ela era uma mulher, foi pega num ato pecaminoso. E além do mais, o que eles queriam de uma forma ou outra era acabar com o Senhor Jesus Cristo. Então tem gente que já sai de casa com a visão de acabar com o teu dia, de acabar com tua história, de acabar com tua família. O que você precisa fazer é deixar Deus operar, é deixar o Senhor Jesus Cristo operar. Você acha mesmo que Deus não tem o controle de tudo isso que está atrás de mim? Você acha mesmo que Deus não tem controle da tua vida e da tua história? Ah, mas eu fui pego em um ato. Ah, mas eu cometi isso. Querido, vai e não peques mais. Se conhecer a verdade verdadeiramente, sereis livres, libertos, curados, salvos. Aqueles homens queriam incriminar o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam de um lado ou do outro. Se o Senhor Jesus Cristo caísse no oba-oba dele, Jesus ia ser punido. Punido pela lei romana se permitisse apedrejar. Se o Senhor Jesus Cristo dissesse, imagina como vocês vão apedrejar uma mulher, eles iriam dizer, agora pronto, não obedece à lei. O que o Senhor Jesus Cristo veio fazer na tua vida não é quebrar princípios, Ele veio quebrar protocolo humano. Talvez hoje você está vivendo uma situação que você não esperava. Talvez você tenha lutado para plantar boas coisas e parece que alguém está sujando a tua colheita, a tua plantação, e a tua colheita está mirrando. Talvez você não esteja hoje no ato como aquela mulher estava de adultério, mas talvez você esteja precisando decidir algo como Jesus estava. Jesus não estava errado, querido. Jesus estava 100% certo e sempre estará. Mas o que aqueles homens queriam é pegar Jesus de uma certa forma. E Jesus não deixou ser levado por aqueles escribas, por aqueles fariseus. Ele deixou ser levado pelo Espírito, pelo propósito que o Pai havia lhe enviado. Sair do foco, querido, só vai fazer você viver o que o homem, o que a mulher quer. Mas se você guardar-se diante do Espírito Santo da verdade, o Senhor tem a forma correta, vai te dar estratégia para você sair dessa situação. Então aquela mulher foi, querido, debaixo de algo que Jesus disse a ela, vai, não peques mais. Querido, quando a Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus, ela não está dizendo que é para você viver uma vida dissoluta.
uma vida desregrada, fazendo o que você quer, já que o amanhã pertence ao Senhor. O que Deus está dizendo é que eu não durmo. O que Deus está dizendo para você é que eu não tosquenejo. O que Deus está dizendo para você é que eu sou um justo juiz e o amanhã eu tenho preparado. Mas você precisa fazer a tua parte hoje. O teu amanhã, a tua colheita de amanhã depende da sua plantação de hoje. Seja sábio nas suas plantações. Se precisar, querido, deixar o lugar, deixe. Se precisar retornar, retorne. Se precisar liberar um perdão, libere. Se precisar pedir um perdão, peça. Peça dos altos céus que Deus lhe dê sabedoria para você lidar com essa situação. O que Jesus está dizendo para você é que não lembreis das coisas passadas, mas Ele não está dizendo que você vai ter amnésia. O que Ele está dizendo é não fique apegado às situações que foram boas ou ruins. Você precisa seguir. Hoje é chamado presente, não é isso? O dia que vivemos hoje é presente. É um presente da parte de Deus para você. Para você fazer tudo diferente. Talvez você está dizendo, mas eu oro, eu jejum, eu leio Bíblia e nada muda, querido, mas depende de uma oração. A oração nada mais é do que você orar ao Senhor e você agir mediante aquilo. Não adianta você orar, jejuar e talvez também você está dizendo, poxa, mas eu faço tanta coisa, eu não meço esforços para fazer e nada muda. Busque estratégia de Deus. Se você está fazendo diante daquilo que Deus está mandando você fazer, no tempo oportuno você colherá. Sabe, as pessoas têm o hábito de dizer que não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Isso não está escrito na Bíblia, isso está escrito no Talmud, mas é uma verdade. Eu estou vendo um monte de folhinhas secas caídas aqui ao redor dessas árvores. No meio da rua, na porta de alguém, mas ali foi a permissão de Deus. Ela nasceu, ela ficou verdinha, ela cresceu e agora é o tempo dela secar e cair, e aquele galho terá outra florzinha, outra folhinha. Você viu que tudo é uma fase e você precisa respeitar. Se você está fazendo algo que você está se sentindo muito incomodado, que você está sentindo que a sua vida não tem mudado, mude o teu hábito, mude a tua forma de agir, o teu modo de pensar. Não adianta você fazer todo dia as mesmas coisas, querido, e querer resultados diferentes. Eu acho que isso é uma frase de Einstein. Não adianta, querido, você querer comer arroz com feijão e fazer uma macarronada. Não adianta você plantar arroz e você querer colher feijão, não vai dar certo. Você precisa ser sábio nas tuas escolhas. Mas eu cansei porque eu fiz e não dava certo. Tenta de novo. Tenta de novo. O tentar, querido, está aí para todos. Só que nem todos, querido, tem o esforço. Nem todos querem esforçar-se para ir além. Você quer viver uma vida diferente dos demais? Faça algo diferente, vai um pouco mais. Se te chamarem para andar 1 milha, anda 2. Não é assim que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia está dizendo é rompa. Rompa os teus próprios limites. Você não está aqui para ser melhor do que ninguém. Você está aqui para ser melhor do que você. O que Jesus estava dizendo para aquele povo, ei, vocês estão querendo ser melhor do que esta mulher, mas vocês esquecem que vocês também carregam uma bagagem. Porque, querida, aquela mulher foi pega no ato de adultério. Então ela estava beijando, ela estava em um ato sexual com alguém. E todos viram. Mas, querido, talvez essa pessoa que está te acusando hoje, as redes sociais dela servem só para pornografia. Talvez no WhatsApp dela, ela tem mensagens com pessoas que não deveriam, de formas que não deveriam. Mas não tem como expor essa situação, porque está guardado, está reservado num arquivo. Fecha a porta do quarto e lá você não sabe o que acontece, mas talvez alguém pegou você numa situação que foge os princípios que os teus pais te ensinaram. Tá certo, pegou, vai pagar, legal, vai plantou, vai colher. Mas peça perdão a Deus. Só que, querido, as pessoas têm hábito de julgar, mas elas esquecem de avaliar elas mesmas. Eu não posso entrar aqui e dizer para você que eu sou diferente da mulher adúltera. Aí você vai dizer, tem adultério? Não. Atos pecaminosos, nós pecamos, nós somos sujeitos a isso. Da mesma forma que aquela mulher precisava fugir
fugir da aparência do mal, você e eu precisamos. Sabe, querido, muitas das vezes as pessoas vão querer te acusar por aquilo que você tem vivido. Nossa, eu vejo aquela pessoa orando, jejuando, lutando, e a vida dela não muda, continua orando, jejuando e fazendo sempre o que Deus tem. Tem gente, querido, que ele é apto para dizer na tua vida o que você deve fazer, o caminho que você deve trilhar. Mas quando você fala para ele, ei, por que você não faz isso? Ei, por que você não faz aquilo? Aí ele sempre arruma uma desculpa. Porque na tua vida, querida, ele consegue palpitar, ele consegue arrumar a tua vida, mas a vida dele é uma bagunça. A história dele é uma bagunça, é a família separada, é a família vivendo uma situação vergonhosa. Não cuida nem do serviço que o gerente pouco entregou na mão, né? Que o pouco que o líder entregou na mão. Mas quer mandar, na igreja canta melhor que você, prega melhor que você, tá? Tem gente que faz, mas não é isso que está em questão. Tem gente que acha que lava o banheiro da igreja melhor que você, que varre o chão melhor que você, mas ele mesmo não faz. Tem pai e mãe que acha que o filho deveria servir a Deus à risca, mas ele mesmo não serve. Você está entendendo? Aqueles homens queriam que aquela mulher desse bom testemunho, mas eles não estavam dando bons testemunhos, porque além de pecadores ainda estavam acusando, trazendo, expondo aquela mulher. Sabe, querido, quando eu disse para você que Davi acabou sendo exposto, o pecado dele tão exposto que entrou na Bíblia. A intenção de Deus nunca foi envergonhar Davi, mas, querido, Davi teve a oportunidade de deixar para trás aquele ato. Pelo contrário, ele aumentou o intento. Ele já havia adulterado, a mulher engravidou. Ele pediu que Urias tirasse Urias da guerra para que Urias fosse ter um convívio, né? Visitar a sua esposa. E aí Urias, querido, simplesmente decidiu ficar na porta. Ó, eu vou embebedar, eu vou lubridiar, eu vou contar isso, e a pessoa vai ali, aí o meu pecado vai ser encoberto. Oh, meu amado, não adianta você querer resolver um problema trazendo outra situação. Você precisa primeiro arrumar o alicerce da tua casa para depois você viver uma história. Deus não vai entregar aquilo que Ele tem te prometido sem antes Ele colocar tudo no devido lugar. Isso não é só com você, é comigo e vai ser com todos. Eu não vim aqui com título, já que muitos homens não concordam que nós não podemos ser pastora porque não tem na Bíblia. Mas o pastorear é o cuidar, é estar perto de quem de fato precisa ser curado, que tem uma ferida exposta, que tem um problema e a gente pode auxiliar. Eu não vim aqui com título, eu vim aqui como uma serva do Deus Altíssimo. Aquelas mulheres que foram no túmulo visitar o Senhor Jesus Cristo, elas não foram, querido, baseado naquilo que as pessoas achavam. Elas foram baseado naquilo, querido. Uma gracinha passou aqui, me deu um tchauzinho, uma menina, ai que fofa. O que eu tô dizendo para você é que o Senhor trazendo essa situação para nós e para você mesmo. O que o Senhor Jesus está dizendo para você é: não adianta você querer expor algo de alguém sem antes você arrumar a tua casa. O que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, querido, para você, e o que Deus estava dizendo para Davi é: ei, para que você quer que alguém pague se você também deve? Aquelas mulheres foram lá para ungir o corpo de Jesus. Mas se fosse pelo método humano, aquelas mulheres nem poderiam estar ao lado de Cristo. Cristo era um homem solteiro. Ali tinha mulher que já foi prostituta. O que Jesus está dizendo para você é: não deixa a humanidade, a sociedade tarjar, rotular você. Enquanto você viver um rótulo humano, nós não estamos aqui quebrando princípios, querido. Nós estamos aqui quebrando protocolos humanos para que Deus venha entrar com uma palavra de fé e te despertar. Não deixe esse problema, essa acusação colocar você para baixo. Se alguém não quis acreditar na tua palavra, se alguém também, sabendo que você estava errado, não quis te perdoar, não quis te dar uma segunda chance, ei, deixe para lá. Tem dias e dias e dias que Deus está falando para nós, desde a entrada deste ano, que é um ano de justiça, e você parece que está dormindo. Tem gente que parece que escuta os vídeos, lê Bíblia, vai para o culto, ceia e não muda a vida.
Eu não estou falando de mudança, querido, que casa própria, carro, vida financeira, porque isso todos nós queremos e todos nós precisamos. Eu preciso de uma vida financeira cheia, próspera, até mesmo para que os projetos da obra de Deus saiam do papel, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando que tem gente que vai todo dia na igreja, não tem intimidade com o Pai, a vida espiritual não muda. Parece que vai para esquentar o banco, lustrar a cadeira. O que Jesus está dizendo para você é que te colocaram um rótulo e você está preso a um protocolo humano. Eu não estou aqui quebrando princípios, querido, da palavra de Deus. Eu estou aqui quebrando rótulos que o homem diz que você não pode, que você não faz. Você precisa entender algo da parte de Deus. Deus tem o controle de tudo, sobre tudo, querido. Esse problema que hoje está acometido, fazendo com que você caia em depressão, em uma síndrome do pânico, que você caia em desespero, o emocional totalmente abalado. É tão ruim quando estamos com o emocional abalado, a gente não come, a gente não dorme, todo lugar pra gente é ruim. Para com isso. Ah, mas a senhora não sabe, o meu filho saiu de casa, o meu marido saiu de casa. Ai, o namorado terminou, ai, a empresa, ei, dói, tudo isso eu sei que dói, mas Jesus não te chamou para isso, Jesus te chamou para um propósito maior. Eu estou falando de filho, sim, mas se o seu filho não quer ter uma vida santa com Deus, se teu marido não quer ter uma vida santa com Deus, se a tua esposa não quer ter uma vida santa com a família e com Deus, meu amado, deixa que vá. Deixa que vá. Tem gente que se sente muito santo, se sente muito apto para ditar onde você vai chegar. Parece que tudo que você faz para essas pessoas, nada tá bom. Aí o Senhor Jesus Cristo vem dizer para você hoje, nesse dia de hoje, não. Eu mudo a tua história, eu cheguei no teu quadro para mudar aquilo que você precisa de fato. Esse mundo aqui é só uma passagem. Lembra da folhinha que eu disse para você que ela era verde, cresceu, árvore floriu e hoje ela caiu? Nós somos assim. Hoje eu estou aqui com você nesse vídeo, 15/4/2023. Eu não sei se eu estarei o término do dia 15, o 16, o 17. Eu não sei se os meus projetos darão tempo de eu colocar tudo em ordem ou eu deixarei legado para alguém. Eu sou uma folha. Eu nasci, querido, com um propósito e um dia esse propósito terminará. Você é assim. Para de perder tempo. Ah, mas alguém não quer me incluir. Ah, mas eu tinha amigos e eles viraram as costas para mim. Além do mais, sujaram a minha imagem e acabaram expondo. Sabe, querido, hoje pela manhã, quando eu estava vindo mesmo, o Senhor Jesus Cristo estava me lembrando de algo que me ocorreu. De algo que uma pessoa aproveitou. Ela simplesmente aproveitou. Ela fez tudo na moita. E eu, como sou muito mega blaster transparente, só que eu não fui sábia. Eu respondi de acordo com o que aquela pessoa, de fato, queria que eu respondesse. E foi ali onde ela pegou a minha resposta, a minha afeição e me trouxe uma condenação. E eu perdi a causa, porque eu não soube, querido, trabalhar o meu emocional, o meu temperamento. E quando eu vim para cá conversando com o Senhor a respeito dessa mensagem, o Senhor me fez lembrar disso. O Senhor disse, você viu que o Senhor Jesus Cristo não deixou o emocional dele ser abalado. Aí você talvez fala, mas Jesus era Deus, mas Jesus também era 100% homem. O que Jesus está dizendo para você é que aqui na terra você vai ser 100% homem, 100% mulher, 100% ser humano. Mas você tem um Pai celestial que te formou 100% espiritual. E o seu emocional físico, ele precisa, querido, ser moldado pelo teu lado espiritual. Jesus não deixou aqueles homens o acusarem da forma que ele queria. E além do mais, não deixou também que aquela mulher pagasse aquele pecado da forma que eles queriam. O que Jesus disse para ela, ó, você plantou, então você está colhendo vergonha. Se você tivesse parado com isso antes, o seu pecado não estaria exposto. Você não estaria cometendo isso, então obviamente eles não te surpreenderiam no erro. O que Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje é que existe um alerta para você parar, para você colocar a mão na consciência,
para você rever os teus conceitos. Para que quando alguém vier lhe acusar, você dizer: ei, eu vivia assim, mas um dia eu conheci a verdade, sabe? E a verdade de fato me libertou. Que verdade é essa? O Senhor Jesus Cristo, a história dele está escrita na Sagrada Escritura, sabe? Um dia ele veio aqui e ele se transformou num homem e ele morreu, entregou a própria vida na cruz, se fez maldito para que eu não fosse maldita. Mas sabe, ele disse assim que era para eu viver com ele e eu abandonar essa prática, sabe? Ele disse que se eu vivesse agora de uma forma diferente, as coisas iriam ser muito diferentes. Você não está preso onde você vivia, querido. Hoje você é livre. Quem vai te condenar, querido, se você entregou a tua vida ao Senhor? O que Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje é: aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Abrirá portas para você espiritual, que essa porta espiritual no mundo físico, você vai ter uma vida sadia, financeiramente, espiritualmente, teu ministério, tua família, teu emocional, tua área conjugal, sentimental, familiar. Você precisa entender algo da parte do Eterno. Permitir-se ser trabalhado por Deus não é fácil, dói muito, porque tudo que você havia escrito, tudo aquilo que você havia planejado de bom grado para você, Deus vai lá e rasga a folha. Aonde você colocou um ponto final, Ele coloca um ponto e vírgula. Aonde você colocou um ponto e vírgula, Ele coloca um final. Querido, dói muito quando a gente planeja algo para nós estamos tão felizes, vivendo nas nuvens, aí chega Deus do nada. Sabe quando você vai no médico com uma prescrição médica e cheio de coisa, e o médico te pede uma bateria de exames, aí o médico pega aquela receita e fala: não, age assim, faça assim, vai exercitar, vai ler bons livros, vai se incluir com seus amigos, com tua família, nem tudo é remédio. Aí ele muda tudo aquilo. Você tem que sair desse quarto escuro, você tem que fazer uma academia, você tem que entrar para um curso, você tem que procurar um trabalho. Ele muda tudo aquilo que você havia planejado. É assim Deus, Ele muda. Quantas foram as vezes, querido, que eu comecei a viver algo que eu achei que era de Deus para mim? Orei, subi monte, jejuei. Querido, aí chega Deus e rasga a folha e fala: ei, meu propósito para você é maior. Ser moldado por Deus dói muito. Ser moldado por Deus é a vontade de você chegar lá no céu e falar: Deus, o Senhor não está vendo que eu sou de carne e osso e tenho limite? O Senhor não está vendo que isso está doendo? O Senhor não está vendo que as minhas noites, minhas madrugadas estão sendo de choro e as minhas manhãs estão sendo de vergonha? E Ele olha para você e fala: tô vendo. Aí Ele olha para você e fala assim: então, mas quem fez tudo isso fui eu, porque o caminho que eu tenho para você é maior. Sabe, querido, quem não deu valor para você, porque você hoje encontra-se numa situação de pecado, numa situação de miséria, de falência, abandonada, igual aquela mulher adúltera, vai precisar ver Jesus na tua vida. Jesus olhou para aquela mulher e falou: mulher, se eles não te condenam, eu também não. Mas vai, segue teu caminho. Só não peca mais, para que as coisas não piorem para você, para que a tua colheita não seja uma colheita ruim. Sabe, plante coisas boas, plante amor. Querido, você ser recíproco ao próximo não quer dizer que você tem que aceitar aquilo que ele tenta descer pela tua goela. Muitas das vezes você vai ter que contradizer o que a humanidade fala para ir a favor daquilo que Deus diz. É isso. Sabe, querido, para estar com Cristo eu não tenho que estar passando a mão na cabeça de ninguém, pelo contrário, eu tenho que mostrar a verdade para as pessoas, e muitas das vezes elas não vão aceitar. Uma vez uma pessoa disse para mim: ainda bem que agora você saiu da zona de conforto. Querido, muitas das vezes as pessoas acham que você está na zona de conforto, porque o teu rostinho, quando você sai, ninguém sabe. Quando eu estava transitando para eu parar aqui, eu andei quase, 2 quilômetros para eu parar aqui. E enquanto eu estava vindo, eu estava meditando, conversando com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo me disse assim: filha, sabe qual é o problema?
das pessoas que elas acham que está tudo bem porque você sai da sua casa com o corpo reto, com um brilho nos olhos e segue. E quem te vê na rua acha que você está vivendo mil maravilhas, acha que os teus projetos, que a tua ONG, que aquilo que você quer para ajudar as pessoas saíram do papel, e mal sabem eles que hoje você não tem recurso. E eu vim andando e eu falei, pior que não é, Pai. Quem olha pra gente, querido, acha que a gente está numa zona de conforto, que a gente está gostando da vida que a gente leva. Não. É que o Pai prometeu, e quem promete é o Deus, então Ele garante. A palavra saiu da boca dele, querido, então Ele tem o controle de tudo. Nós precisamos entender que nós somos igual uma massinha de bolo, nós somos igual uma clara de ovo. Quanto mais bate, a gente precisa crescer. Só cresce, querido, quem passa por aperto. Ninguém cresce no tempo de bonança, no tempo de riso. Se alguém falar para você que cresceu no tempo de festa, é mentira. É mentira. Só cresce quem passa, querido, por dias tempestuosos, por dias difíceis. Você quer crescer? Permita-se que o Pai te molde. Permita que, infelizmente, algumas pessoas até te batam. Não de uma forma literal, mas te olham, levantam calúnia, mentira. Coisa que se você fosse levar na justiça, você ganhava até a causa por tanta mentira, por tanta injúria que levantaram contra você. E você decidiu colocar essa causa no altar de Deus porque você pensou, Pai, se eu levar para a justiça do homem, a causa é ganha, mas Pai, o meu foco não é esse, o Senhor me chamou para algo e eu vou perder tempo. Eu posso ganhar recursos, mas eu vou precisar perder tempo no reino para cuidar disso, então é melhor colocar no teu altar, que enquanto eu trabalho para o reino, o Senhor trabalha ao meu favor. É isso que Deus está dizendo para você. Sabe, querida, eu gosto muito de contar, não estou fazendo apologia ao jogo, tá? Para os certinhos que às vezes nos acompanham. Mas uma mulher nos Estados Unidos precisando muito pagar umas contas e ela não sabia o que fazer. E quando ela parou, querido, numa farmácia, o vento trouxe um papel para os seus pés. Quando ela saiu do carro, que ela colocou as plantas dos pés naquele chão, o vento trouxe um papel. E ao pegar aquele papel por curiosidade, era um bilhete premiado. Sabe, querido, alguém plantou em algum lugar e aquela mulher colheu. Tem coisas na tua vida que você vai colher que nem foi você que plantou. Talvez os teus pais tinham um sonho lá atrás, mas deixou um legado que você nem sabia e hoje você vai plantar. E também é assim, querido, muitas das vezes você não planta coisa ruim, mas tem um enviado do cão que joga joio no meio do teu trigo. Mas a palavra de Deus diz que deixa os dois crescerem juntos. Mas no tempo da ceifa, meu querido, o ceifador vai pegar isso e vai colocar o trigo para a direita e vai colocar o joio para a esquerda e o joio será queimado. O que Deus está dizendo para você é que deixa que no tempo certo a tua colheita, querido, vai mostrar quem de fato você é para Deus. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher, eu sei que você foi pego no ato rico, eu sei que se você tivesse parado, sabe, você sabia qual critério era errado, se você sabe o que é certo e errado. O problema da sociedade é que elas são aptas, querido, a procurar os seus direitos, mas na hora dela executar os deveres dela, elas não sabem. Muitas das vezes nós cobramos tantos dos nossos governadores, tem que ser cobrado sim, mas a parte que você e eu deveremos fazer como sociedade, o dever a gente não cumpre e às vezes a gente é assim com Deus. Nós queremos que Deus cumpra em nós o que Ele dissera que cumpriria. Então é óbvio, querido, que Deus vai querer que a gente haja e faça o dever que Ele colocou na tua mão. Se o dever que você tem que fazer é levar o evangelho, cantar numa praça, vai fazer. Se é entregar uma comida na rua, uma roupa, dar um abraço em alguém, faça uma parte. Sabe, querido, tem muita gente que quer viver o novo preso no passado. Parece que pega uma rede, ao invés de separar os peixes das coisas boas, ele traz tudo, querido. Tudo que ele jogou no barco, ele leva para dentro da sua casa e não vai dar certo. Tem coisa que não é serventia.
Um dia o Espírito Santo disse para mim: filha, nem toda oportunidade é para você. E eu falei: pai, mas a oportunidade ela passa e ela não volta. E ele disse: seja sábia. Nem toda porta, querido, que está na sua frente é para você entrar. Você tem que ser sábio no Espírito Santo para saber qual é a oportunidade de Deus para você. E daí eu comecei a entender, mas como eu entendi isso? Passando um processo árduo. Um processo, querido, onde eu fui humilhada, onde fui acusada. Eu só cresci porque eu apanhei muito. Eu só sou quem eu sou hoje pelo caminho que eu passei. Não foi bom. Eu não posso dizer para você que foi bom, mas foi útil. Você talvez hoje está vivendo algo que você fala, mas não é nada bom. E Deus está dizendo para você, mas é útil. Sabe, querido, também aquela exposição daquela mulher foi bom para ela. Porque de uma forma ela recebeu a oportunidade de se desprender daquilo que não era para ela. Quando Jesus disse para ela, vai e simplesmente não peque. Jesus estava dizendo, hoje você tem a oportunidade de mudar a tua história. E aqueles fariseus, aqueles escribas também tiveram a oportunidade de ver que aquele homem não era um profeta comum, era alguém diferenciado. Só não via que ele era o Messias quem não queria. Só não vê quem é Deus e o que é certo e errado quem não quer. Mas, querido, o testemunho de vida naquela mulher, eu acredito que a região soube que aquela mulher já não praticava mais aquilo, não era mais presa a um passado horrendo. Talvez você é preso a um pecado de, não sei, tem mania de roubar, às vezes não precisa, rouba. Às vezes é a fofoca, às vezes é o próprio adultério. Às vezes você é preso a um sentimento de culpa. Mas se eu tivesse feito diferente, eu não estava vivendo. Tá, querido, passou. Faça diferença hoje, seja a diferença hoje. Lembra que eu disse para você que tem gente que vai ditar onde você tem que chegar, mas quando você fala para ela fazer algo, ela não faz. Ela dá uma desculpa. Tem gente que dá desculpa para si, mas na hora de colocar o dedo no teu rosto, ele é fácil para querer arrumar a tua vida. Deixa falar, quem tem boca fala o que quer. Mas Deus tem o poder de mudar a tua vida e a tua situação, e você precisa entender, Deus vai mudar. Deus tem coisas boas para você, meu amado. Tem coisa boa chegando da parte do Eterno. E onde está essa coisa boa? No final deste caminho, desse processo que você tem vivido. Aquela mulher foi liberta, aquela mulher pôde ter uma vida. Vamos dizer assim, aquela mulher pôde casar com quem amava ela, não quem iria usá-la. Tem pessoas que nos querem, querido, não porque nos ama, mas aquilo que nós podemos proporcionar a ela. O dia que você não puder mais dar aquilo que ela quer, ela troca. Tem gente que tudo para ele é descartável, mas o problema não está em você, está nele. Um dia eu falei algo para uma pessoa que para se envolver, para estar, precisava ser profundo. Sabe por quê, querido? Porque tem gente rasa, tem gente, querido, que basta você não olhar, não mandar uma mensagem para ele no dia, ele já faz uma tempestade num copo d'água. Ele já coloca tudo a perder, mas ele nem sabe o jeito que você amanheceu, não sabe como está o seu coraçãozinho. O problema não era com ele, o problema era com você, mas ele faz uma tempestade num copo d'água. São pessoas rasas, são pessoas que não merecem estar no meio daquilo que Deus tem para você. Me desculpa, querido, de dizer tão franco, mas Deus precisa fazer uma limpeza na tua história para você viver o novo. Aquela mulher precisou ter a vida exposta, precisou passar vergonha para poder ter uma nova vida. E aqueles que pensaram que ia deixar ela, querido, em maus lençóis, aqueles que pensaram que iria deixar Jesus em uma situação também complicada, viram que tudo que Jesus queria era libertar. Aquele que está pensando que você vai morrer nessa situação, que essa situação é para sua vergonha, que você não vai poder mais viver aquilo que Deus prometera, está enganado. Jesus mandou eu entrar aqui para dizer para você, está enganado, eu tenho um controle de tudo. Você me conhece, eu te libertei, você tem vida, você vai viver os meus planos, você vai viver a minha história. Querido, eu não sei se é de hoje para amanhã,
Eu estou esperando uma resposta hoje, talvez o outro está dizendo amanhã, segunda, terça, eu não sei. Talvez a resposta que você está esperando na terça vai chegar hoje. Talvez a resposta da terça só vai vir na sexta, mas vai vir. Deus tem um caminho novo para você. Nesse deserto que você está vivendo, Deus já disse que você vai florir muito, que você vai dar água, querido. Aqueles que acharam que José ia morrer naquela situação, tiveram que ver aquele menino sair do fundo de um poço, o fundo de um buraco, para dar água para aquele povo beber, para dar alimento para aquele povo. Quem achou que Daniel ia morrer naquela cova, tiveram que ver Daniel assentar-se entre os 120 príncipes, que era o lugar dele. Quem viu Sadraque, Mesaque e Abidnego jogado numa fornalha, também precisaram ver o quarto homem da fornalha, que era o Senhor Jesus Cristo. Quem hoje vê essa situação também vai precisar ver. Deus bradando na tua vida. Deus já disse para você que você não precisa de palpite humano, que você não precisa da ajuda humana para ele fazer realização. O que você precisa entender é que o lugar que você está, por mais que você esteja passando vergonha, está dentro do propósito de Deus, está dentro do plano. Aquela mulher, querido, simplesmente ela foi levada ao tribunal do Senhor Jesus no lugar certo, para a pessoa certa. Você colocou o seu problema na mão de quem pode resolver. O homem da Galileia, aquele que vive, que sempre viveu e sempre viverá, aquele que ainda tem a última palavra e sempre terá a última palavra. Se Deus diz para você que não acabou, não acabou. Se Deus diz para você que haverá retorno, haverá. Se Deus diz para você que haverá reconciliação, haverá. Se Deus diz para você que você vai ser próspero na terra dos viventes, haverá prosperidade. Se Deus diz que há um legado nas tuas mãos e você precisa executar, continua fazendo. Muitos talvez estão vendo você trabalhar, querido, dizendo não vai dar em nada, tá batendo de uma porta por outro lado e não vai mudar a história, e Deus está dizendo continua. Enquanto eles acham, querido, que você tem que crescer primeiro para fora, Deus está dizendo, eu estou te dando estrutura emocional, eu estou trabalhando no teu espiritual, eu estou te dando temperança. O que Jesus está dizendo para você, querido, é que existe uma raiz. Olha, eu vejo a raiz dessa árvore, você também pode ver. Só que antes dessa raiz enorme estar exposta, existe uma raiz do fundo dessa terra que eu não vejo. Antes dessa árvore, querido, crescer o tanto que ela cresceu primeiro embaixo. Vou trocar para miúdo para você entender o que Deus está dizendo para você. Antes de você viver a concretização de um milagre que eu estou fazendo, você está crescendo sim. Talvez você está entrando no seu quarto, indo congregar e falando, pai, isso não vai mudar, eu vou passar mais vergonha, porque eu não estou crescendo. Deus mandou entrar dizer aqui para você estar crescendo sim. Só que no meu reino cresce primeiro para baixo. Primeiro é um firmamento, primeiro eu te seguro, eu te amarro na rocha que eu sou, para depois você subir. Ô querida, essa árvore aqui, ela não é uma árvore frutífera de fato, mas ela dá abrigo para pássaro e ela me deu sombra. O que Deus está dizendo para você é que hoje essa situação pode não estar dando fruto, mas você está sendo abrigo para alguém, sabe por quê? Tem gente, querido, que está doido para ver você desistir, só para dizer, eu disse que não ia dar certo. Tem gente que está dizendo, eu falei que ela não ia casar com ele, eu falei que ela não ia ter aquela vaga de emprego, eu falei que a empresa dela não ia dar certo, eu falei que o ministério dele ia morrer. E Deus está dizendo, você está dando abrigo. Eles podem não estar vendo o seu fruto hoje, mas você está dando sombra para alguém. Tem gente, querido, que só está de pé também porque você tem sido uma coluna no meio da tua casa e no meio dos teus. Eles não reconhecem, eles não vão dizer que você é coluna, mas Deus te colocou como coluna neste lugar, então não pare. Eu não sei qual é a acusação que levantaram contra você, que está deixando você de cabecinha baixa, entristecido, choroso, achando que tudo que você está fazendo é em vão. Não deixa o homem ditar onde você vai chegar. Ah, mas agora a senhora não sabe, não tem retorno. Aí Deus diz para você, não tem problema. Tem coisas que não é para você, por mais que você esteve, não é para você. Tem coisas, querido, que é para você viver o novo de Deus, e é necessário muitas coisas ficarem para trás. Essa árvore não dá fruto, mas tem um monte de maritaca sentado nela, falando, conversando, louvando a Deus.
ela está sendo abrigo, eu não sei, talvez tenha um ninho delas aqui. O que eu estou dizendo para você é que muitas das vezes as pessoas não estão vendo. Elas olham para você e falam, mas nem tem fruto. E Deus olha para você e fala, nossa, eu estou forjando um caráter em você que pessoas de outras nações... Lembra o dia que Deus disse para você que você viajaria num pássaro de ferro, que as pessoas iriam conhecer o testemunho em outras nações? Então o que você está passando serve como testemunho. Você vai levantar muito pai de família, você vai levantar muita mulher, muito adolescente, muito jovem, que hoje vive uma vida pecaminosa com o teu testemunho. Talvez você está dizendo, eu não louvo mais, eu não canto mais, eu vou para as igrejas louvar, eu cumpro agenda de coração, e eu prego, e eu levo boas novas e minha vida não muda, e Deus está dizendo, ei, você está sendo abrigo para alguém. Você está sendo abrigo para alguém quando você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu. Querido, Deus mandou entrar aqui para dizer para você, nenhuma condenação há para você que está firmado na rocha, chamada Senhor Jesus Cristo. Oh, querido, eu já posso contemplar uma virada de chave, uma virada de setor, uma virada de sessão, uma virada, querido amado, de história que vai impactar. Se você pudesse ver a chave da vitória que já está na tua mão, você começaria a alegrar-se. O caminho está sendo de dor, está sendo de acusação, estão te expondo, estão mostrando aquilo que você está passando. Pode deixar, querido. Lá na frente tem um homem que está escrevendo a tua história, escrevendo cada capítulo da tua história, querido, para mostrar para você que se você quiser ser livre, Ele te dá liberdade hoje. Se você tem desejo de ser amado de verdade, Jesus te ama hoje. É isso que Ele está dizendo. Se é uma cadeia humana de fato que está te prendendo, pega este momento para você, escute esse vídeo. Vai meditar, vai consertar o teu coração, os teus atos. Deus tem um tempo de soltura para você. Deus tem um tempo de retorno da tua família para você. Mas lembre-se, aquilo que não for de Deus para a tua história, deixa seguir, deixa ir. Aqueles escribas e aqueles fariseus, eles nem podiam estar no final da história daquela mulher. Eles não viram quando Jesus disse para ela, vai mulher e não peques mais, pode ir, tá livre. Eles não viram porque eles não tinham que ver. Tem gente que não tem que estar com você quando Jesus der o checkmate na tua vida, quando Jesus der o ponto final, uma virada de história, de realização. Estou falando de um ponto final para você ficar sem saber o que fazer, é de realização. Tem gente que não vai estar com você quando você entrar naquele lugar que Deus prometera que era teu, quando você cortar aquela fita vermelha, querido, de inauguração da tua bênção. Tem gente que não vai poder fazer parte da tua história e você precisa aceitar. Aqueles homens não viram Jesus no final da história cuidando dela, porque quando Jesus ergue a cabeça, ele pergunta, claro que ele sabia, Jesus sabe de tudo. Queria interagir com aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram. Se eles não te acusam, nem eu, mas vai, não peques mais. O que Jesus estava dizendo é que eu não dependo deles para mudar a tua história. Eles nem estão aqui para saber aquilo que eu estou falando. Jesus, querido, está dizendo para você, aquele que não te valorizou, não vai mudar os meus planos para você. O que muda o plano de Deus para a minha história e para a tua história é quando nós não obedecemos. Quer viver o novo? Arrisca-se. Quer viver algo sobrenatural? Arrisca-se. Quer viver, querido, algo da parte do Eterno? Ouse. Ouse caminhar, ainda que você não veja o chão. Paz.